Alvoreço em meu 25º estudo. O que é o pecado? Vamos buscar entender o significado de pecado. Onde surgiu, quais suas variações, versões passadas e contemporâneas, como buscar a salvação e no que difere da liberdade. Não será uma visão tão somente religiosa. Vamos abordar esse assunto de forma mais técnica e conceitual. Esperamos que gostem. Inicialmente, precisamos entender que o pecado é um conceito humano. São regras autoimpostas, geralmente por inspiração e intervenção divina. Para provar meu ponto, observe uma criança de 4 ou 5 anos. Quais seus limites? Elas falam o que querem, agem da forma que querem, sem se preocupar em ofender, em alegrar ou entristecer. Justamente porque estão livres das amarras morais e conceituais em que seus pais vivem. Somente com o tempo é que esses vasos serão preenchidos, e dependendo dos pais, e muito também da sociedade, a forma como será adornado e preenchido. Conceituar também não é uma tarefa fácil, pois imagine que cada religião guarda seus valores e dogmas. Justamente por isso, as concepções e máximas variam de lugar, condição e tempo. Até mesmo dentro do cristianismo existem Antigo e Novo Testamento. O que era pecado antes já não o é atualmente. Um exemplo claro disso é o consumo de certos alimentos. No Antigo Testamento, a lei judaica, especificamente em Levítico 11 e Deuteronômio 14, estabelece uma lista detalhada de animais considerados impuros e, portanto, proíbe seu consumo. No entanto, no Novo Testamento, especialmente em passagens como Marcos 7, versículos 18 a 19, e Atos 10, versículos 9 a 16, há uma mudança nessa proibição. Jesus, em seus ensinamentos, declarou que todos os alimentos são puros, removendo assim as restrições alimentares judaicas. Então, em sequência de raciocínio, no cristianismo, pecado é frequentemente definido como uma violação da vontade de Deus, ou Cristo. No judaísmo, pecado é frequentemente entendido como a violação dos mandamentos dados por Deus, na Torá. No islamismo, pecado é visto como desobediência aos mandamentos de Alá, como descritos no Alcorão e na tradição do profeta Maomé. E, se forçarmos um pouco o tico e o teco, podemos entender que nas filosofias morais seculares, o conceito de pecado pode ser entendido como a violação de princípios éticos universais, como a honestidade, a justiça e o respeito pelos direitos dos outros. Então, de acordo com Agostinho de Hipona, em seu livro Confissões, dá-nos a explicação de pecado. O ouro, a prata, os corpos belos e todas as coisas são dotadas de um certo atrativo. O prazer de conveniência, que se sente no contato da carne, influi vivamente. Cada um dos outros sentidos encontra nos corpos uma modalidade que lhes corresponde. Do mesmo modo, a honra temporal e o poder de mandar e dominar encerram também um brilho, donde igualmente nasce a avidez de vingança. Por todos esses motivos e por outros semelhantes, comete-se o pecado, porque pela propensão imoderada para os bens inferiores, embora sejam bons, se abandonam outros melhores e mais elevados. Segundo Jonathan Edwards, em sua obra Pecado Original, aprofundando justamente na ideia da primeira herança do pecado, ou da queda original, assim nos é ensinado. A expressão pecado original é utilizada por teólogos para descrever a corrupção inata do coração humano. Contudo, quando se fala da doutrina do pecado original em linguagem comum, o conceito inclui não apenas a corrupção da natureza, mas também a imputação do primeiro pecado de Adão. Em outras palavras, fala-se da responsabilidade e da vulnerabilidade da posteridade de Adão, diante do julgamento divino e da participação da raça humana no castigo daquele pecado. Apenas para evitar dizer que não falei das flores, vou mencionar Nietzsche, que abraça com fervor as ideias de Schopenhauer, afirmando que o início da Bíblia contém toda a psicologia do sacerdote. O sacerdote conhece apenas um grande perigo: a ciência. O sadio conceito de causa e efeito.
Mas, de um modo geral, a ciência prospera apenas em condições favoráveis. Para conhecer, é preciso ter tempo, é preciso ter espírito de sobra. Logo, é preciso fazer o homem infeliz. Já se adivinha o que, de acordo com essa lógica, veio então ao mundo: o pecado. Os conceitos de culpa e castigo, a inteira ordem moral do mundo, foram inventados contra a ciência, contra a libertação do homem em relação ao sacerdote. Eu, sinceramente, não acredito nessa concepção pessimista. Acho que Nietzsche estava chateado quando escreveu isso por volta de 1888 e estava realmente em desconforto com a Igreja e questões como moralidade, submissão humana, repressão e visão dualista propagada pelos clérigos. Por isso, criticá-lo superficialmente, sem entender o que ele falava e em que momento histórico se encontrava, não faz jus a muitos pensamentos que eram pertinentes àquela época. E sabe o que é considerado um pecado capital nos dias de hoje? Você não se inscrever no canal Homens de Letras, não deixar um like, não comentar. Como vamos saber se estamos no caminho certo, se você não fizer críticas construtivas? Curta, comente, compartilhe. Envie para seus amigos e principalmente para seus inimigos, para que aprendam. Agradecemos de coração todo o suporte que nos é dado. No que tange aos tipos e formas de pecados, temos 1. Pecado de ação. Envolve ações específicas que são consideradas moralmente erradas, como roubo, assassinato, mentira, etc. Filósofos como Immanuel Kant, em sua obra Fundamentação da Metafísica dos Costumes, discutem a importância de agir de acordo com o dever moral e evitar ações que possam ser consideradas universalmente erradas. 2. Pecado de omissão. Envolve a falha em agir quando é moralmente exigido fazê-lo. Por exemplo, não ajudar alguém em perigo, quando você tem a capacidade de fazê-lo, pode ser considerado um pecado de omissão. Filósofos como John Stuart Mill, em Utilitarismo, discutem o papel da moralidade na promoção do bem-estar geral e como a omissão pode ser prejudicial para a sociedade. 3. O pecado de pensamento. Embora não seja diretamente observável por outros, envolve pensamentos ou intenções que são consideradas moralmente erradas. Por exemplo, desejar matar alguém ou ter pensamentos de inveja podem ser considerados pecados de pensamento. 4. Pecado de atitude. Este tipo de pecado envolve atitudes ou disposições de coração que são contrárias à virtude moral. Por exemplo, orgulho, arrogância ou falta de empatia podem ser considerados pecados de atitude. Filósofos como Aristóteles, em Ética Nicômaco, discutem a importância das virtudes éticas e como cultivar uma disposição moralmente correta. No que pertine às consequências dos pecados para o ser humano, é muito fácil explicar. Não é uma mentira. Afeta diretamente cada ser humano, afeta de acordo com a idade, de acordo com a classe social, e é possível até mesmo trocar completamente de crença e comportamento no decorrer da vida. Bem como nos dizem as famosas MC Tati Zaki e Priscila Alcântara. O ser humano nunca foi fácil e não parece que começará a sê-lo agora. Como bem mostra Putin, Jong-un, Maduro e Khamenei. Para essas últimas pessoas, nos parece claro que o conceito de pecado muito se afasta de suas preocupações. Desta feita, quanto às consequências do pecado, em uma visão filosófica, podem ser entendidas como violações do que é moralmente certo ou errado, levando a consequências negativas, tanto para o indivíduo quanto para a sociedade. 2. Em uma visão religiosa, as consequências do pecado frequentemente envolvem a alienação ou separação do indivíduo de sua divindade ou do sagrado. É entendido como uma transgressão das leis divinas ou dos princípios espirituais, o que pode resultar em punições tanto nesta vida quanto na vida após a morte. 3. Em uma visão psicológica, o pecado pode resultar em sentimentos de culpa, vergonha e autocondenação, afetando negativamente a autoestima e o bem-estar psicológico. Além disso, o pecado pode desencadear padrões de comportamento autodestrutivos,
como vícios, compulsões e padrões de relacionamentos disfuncionais. A que leva o pecado? Se existe o pecado, o seu objetivo é obrigatoriamente a redenção. Essa ideia pode ser vista como um princípio universal em muitos sistemas de crenças e filosofias de vida. Esses princípios frequentemente enfatizam a capacidade do indivíduo de se redimir de seus erros, crescer espiritualmente e buscar uma vida mais significativa e ética. Essa relação, pecado-redenção, oferece uma visão de esperança e renovação, permitindo que os indivíduos busquem perdão consigo e com o próximo, reconciliação e uma vida transformada e devotada ao justo, necessário e perfeito. Na interseção entre o pecado e liberdade pessoal reside um campo complexo de reflexão, onde as escolhas individuais emergem como agentes influentes na moralidade e espiritualidade. A liberdade pessoal concede ao ser humano o poder de decidir entre o que é certo e o que é errado, entre o caminho da virtude e o da transgressão. No entanto, essa liberdade também implica responsabilidade, pois as escolhas feitas têm o potencial de moldar não apenas o curso da vida individual, mas também a ética e conexão espiritual. Cada escolha, seja ela moralmente justa ou pecaminosa, lança uma semente no solo fértil da consciência, influenciando a jornada espiritual do indivíduo. Portanto, a liberdade pessoal não apenas abre portas para a expressão autêntica do ser, mas também carrega o ônus da escolha, onde cada decisão pode fortalecer ou obscurecer a luz da alma, deixando uma marca expressiva na busca pela integridade moral e espiritual. Quando uma pessoa opta por agir de acordo com princípios éticos ou morais, apesar das tentações ou desejos que possam levá-lo ao pecado, ela está exercendo sua capacidade de escolha, consciente e autônoma. Esse ato de escolha não apenas demonstra a liberdade individual, mas também ressalta a responsabilidade moral inerente ao livre-arbítrio. Ao fazer o que se deve, o indivíduo não apenas exerce sua liberdade de escolha, mas também reafirma sua capacidade de agir em conformidade com princípios éticos, transcendendo os vícios e assumindo o controle de seu destino moral. O pecado é compreendido como uma transgressão das leis divinas ou por princípios éticos estabelecidos por Deus, resultando em uma ruptura do relacionamento entre o ser humano e o divino, bem como consequências negativas para o indivíduo e para a comunidade. A redenção, por sua vez, representa o processo de reconciliação e perdão após o pecado, frequentemente alcançado através de arrependimentos, expiação e renovação espiritual, possibilitando a reestruturação, a restauração do relacionamento com Deus e a busca por uma vida mais ética e significativa. A importância de Deus nesse contexto é fundamental, pois ele é frequentemente visto como uma fonte de perdão, graça e amor, oferecendo um caminho para a redenção e salvação da humanidade. A crença em Deus fornece um fundamento moral e espiritual para enfrentar os desafios do pecado e buscar a redenção, proporcionando esperança, conforto e orientação na jornada da vida. Em honra ao grande arquiteto do universo.